Bom dia, bom dia. Vamos aqui aguardar a Marie. Vamos aqui aguardar a Marie enquanto ela chega. Hoje, tá aqui já a Marie. Vamos aqui chamar a Marie. Bem, Marie, aguardar que ela entre. Enquanto não começamos, vou pedir aí para quem vai entrando para partilhar a live. Hoje vamos falar de um assunto aqui que eu acho que toca a todos nós como filhos, mas também nós como mães, né? Nossos filhos, mães e pais. Aguardar, cadê a Marie? Marie, cadê você? Vamos aí aguardando enquanto entram. Estou aqui. Não pode, porque aqui diz que você não pode aderir, Marie. Vou te convidar. Ver se aparece aí o pedido para você. Eu acho. Oi, Já tá. estava Bom complicado. dia. Olá, Patrícia. Hoje estava difícil. Eu acho que deve ser da distância. Não, estava complicado. Olha, tive que sair, tive que fechar as janelas todas, estava complicado. Olá, Aí já toda. é quase, né? Já quase boa tarde. Ah, pois, agora sim, porque já é meio-dia e 5. Pronto. Aqui, bom dia. Bom Está na hora do dia, meu boa café. tarde a toda a gente. Bom dia, Brasil, e boa tarde a Portugal. Portugal. É, estou assim um bocado Marie. vermelho, todo vermelho, mas isto já passa. Pronto, Pi, o tema 2 é mediunidade infantil. Eu confesso que não fiz assim grande pesquisa, porque lá está, os meus guias disseram-me o que eu tenho que responder. Eu vou falar principalmente da experiência que tenho de quando era pequenina e daquilo que eu estou a transmitir hoje às minhas filhas. É mais por aí, é mais assim, pronto, mais mas pronto, gostávamos de começar esta live assim um bocado a responder às perguntas que as pessoas fizeram no último live passado e não só. A Patrícia e eu escolhemos assim um bocado o tema de mediunidade infantil. Não só foi sugerido umas 2 vezes na live anterior, mas também os meus guias estavam ali, porque aconteceu muita coisa. Pedir. Porque aconteceu várias coisas que eu tenho que partilhar hoje a propósito desta temática da mediunidade infantil. Porque, como já sabemos, cada vez mais, para já toda a gente nasce com isto, não é? As pessoas desenvolvem, mas já deram conta que cada vez mais crianças estão a falar sozinhas, já estão assim, né? E achei muito engraçado. E, aliás, uma dessas experiências, a Patrícia teve presente, ou seja, a primeira vez que a minha filha comunicou com os seus guias, a Patrícia teve presente, não fisicamente, mas teve, e foi muito engraçado saber como é que os guias comunicaram com a minha filha, não foi, Patrícia? Foi muito. É isso aí, é verdade. Porque eles podem, é assim, a gente vai falar, pronto, a gente está falando dos guias espirituais, né? É. Comunicando com ela, posso contar como é que ela o vê? Podes. Pronto. Ela diz que vê um unicórnio e naquele dia ela estava presente um Pégasus, que é um cavalo com asas. É assim que ele fala com ela, ele se apresenta como um unicórnio, mas naquele dia ela disse, olha, tem aqui o Pégasus. Mas o Pégasus, então, não, é aquele com asas. Então, ele, para ela, né,
se apresenta dessa forma. E para as outras crianças, nós temos aí vários, né? E até entrando até numa das perguntas, né? Os guias espirituais, né? Como falar e como ver, né? Ela viu daquela forma. Tem gente que vê ursos, tem gente que vê pessoas, tem gente que vê anjos, eles eles acabam se apresentando daquela forma que é uma forma da gente, talvez, não sei se eu poderia dizer aceitar mais ou ser mais fácil, é alguma coisa que a gente goste. Então eles se apresentam, né? Acho eu que seja mais assim, porque assim, eu não vi os meus, eu sinto, eu não vejo. Ah, ok. Para quem vê ou para quem sente, a primeira pergunta que a gente vai responder aqui, segundo a live, e também vou explicar aqui o porquê da minha filha estar a ver assim, sabe? Vou explicar. Ou seja, houve alguém que fez a pergunta: quem são os guias? É muito simples. Os guias tanto podem ser espirituais, ou seja, estão do outro lado, como podem ser guias em vida. Há pessoas que têm animais, tanto gato, cão, as pessoas que nos rodeiam. Às vezes, a gente, por exemplo, muito fácil, nós estamos sempre ali a ver as coisas no Instagram, no Facebook e assim, e por vezes temos ali alguém com uma publicação, com uma frase assim, que a gente fica assim, que nos marca. Estamos a ser guiados através disso. Ainda agora, esta semana, houve a reunião de pais do fim de ano letivo e eu vim a descobrir que há uma menina que está a ser xingada um bocado, que está a ser alvo de racismo por ter uma cor diferente. E eu hoje, essa conversa com a minha filha, e perguntei se ela calhou de presenciar uma cena dessas, e ela disse: não, mas porquê? Ela nasceu assim, ela tem uma cor diferente e ela nasceu assim, ela não tem culpa. E nós basicamente somos todos diferentes. Porquê gozar com ela? Não tem mal nenhum, é normal. Nós somos todos diferentes, mas por dentro somos todos iguais. Ou seja, eu acabei de ser guiada pela minha filha nesse momento. Ou seja, podemos ser guiados por pessoas já não presentes, mas como também por pessoas vivas. Depois, os nossos guias espirituais podem ser, nós temos guias que estão sempre, sempre, sempre a acompanhar-nos. Isso podem ser mestres assim, anjos ou assim. Há pessoas que vêm de formas diferentes, não é? Depois também depende das crenças e também temos aqueles temporariamente, quando a gente está mais doente, temos mais uns do que outros. Depois os nossos guias podem ser pessoas que a gente conheceu em vida que depois faleceram. No meu caso, o meu guia espiritual sempre, sempre comigo é o meu avô, ok? E como descobrir quem são os nossos guias? Olhe, perguntando. Há pessoas que sentem necessidade de saber quem é, há outras que não. Perguntando. Eu, por exemplo, nunca perguntei e quanto mais a gente comunica com eles, quanto mais a gente vai falando com eles, mais eles se mostram, mais a imagem é nítida. No início eu ouvia uma voz, depois comecei a ver esta parte aqui para baixo, comecei a ver uma mão, depois cada vez mais vejo-os. Por exemplo, quando tenho conversas com a minha mãe, que a minha mãe está a falar dos guias dela, eu consigo ver tudo aquilo que ela viu, tudo. Mas tudo depende, quanto mais a gente está em silêncio, tipo, estamos a comer sem telemóvel, que estamos assim, connosco mesmos. Quando estamos a preguiçar na cama e estamos dispostos, eles vão nos dando coisas. Quando a gente não está com a nossa cabeça ocupada, não é? Porque não estamos a ver nada, nem concentrada em nada. E quando estamos abertos, é mesmo, né, a tudo. Depois, a outra parte, pergunta quem são os nossos guias, comunicar com eles. Porquê da minha filha estar a ver um unicórnio? De um lado, temos a minha filha mais velha que tem o unicórnio, que era aquele, ele dizia as coisas mais à brincadeira e não sei o quê, que é assim um bocadito, vocês podem ver isso como nos bonecos, o diabito e o anjinho. Ou seja, do lado tinha o unicórnio, que era o mais atrevido, né? Que dizia as coisas assim meias desprovitadas, que era o ego. Depois tínhamos do outro lado o Pegasus, que era aquele que era mais calmo,
mais sereno. Ou seja, e porquê que eles foram, porquê que os guias da minha filha foram buscar o Pégasus e o unicórnio? Porque a minha filha está com 9 anos e ela está agora numa fase, e daí ser muito, mesmo muito importante, a gente conhecer os gostos dos nossos filhos, do que é que eles estão interessados neste momento. E os guias arranjaram ali uma forma tão querida de comunicar com ela através dos interesses dela. Como é que ela conseguiu perceber que eram guias e que não era a imagem dela? A fazer-me perguntas, a falar comigo. E ela disse, como é que eu posso saber que são os meus guias? E eu disse, muito fácil. Quando a gente está caladinhos, concentrados na pergunta, foi assim que eu expliquei à minha filha. Mal a pergunta ainda não acaba de ser feita, ou acaba de ser feita, há logo uma resposta. E foi assim que ela foi entendendo, porque foi assim que me ensinaram os meus guias e foi assim que eu fui recebendo. E foram utilizar o Pégasus e o unicórnio, porque são leituras que ela tem tido ultimamente. É bonecada que ela tem estado a ver. Ela está num mundo, por ora, os interesses dela são unicórnios e Pégasus e alicórnios. Para quem não souber, faça a pergunta que eu explico numa próxima vez, que eu também aprendi esta semana o que é um alicórnio. E sabe o que é engraçado, Marie? Que eu gosto sempre de ir aprofundar um pouquinho mais nas perguntas. E então fala muito sobre isso, que é as crianças têm uma imaginação fértil. É o normal delas, né? Então, como é que a gente vai saber se, para muitos pais, né, que não é um assunto que eles dominam, como é que eles vão saber se, olha, ok, isso é da mediunidade infantil ou a imaginação dela? É dando exatamente essa abertura. Ela vai contar, né? Então você pode ver, por exemplo, detalhes da conversa. Como é que você vai saber se é um amigo imaginário ou é alguém que está ali a falar com ela em forma? Fazendo perguntas. Então, mas você conversou com ele? O que você falou com ele? Sim, não. Entende? E às vezes elas podem ver parentes, né? Como a sua filha também, você já me contou, que já viu, né? Ah, eu conversei ali com o tio e tal. Então, mas qual deles? Então a conversa foi boa? O que vocês falaram? Entende? E vocês assim, e assim a gente consegue fazer as perguntas. Nem sempre faço. Basicamente, o que é que eu... lá está, eu não fiz pesquisas nenhumas, eu faço consoante sinto e consoante as informações que vou recebendo. Muito rápido aqui, para quem não souber. Pronto, eu tenho isto desde pequenininha. Eu via as pessoas do outro lado de quem nos vê a nós, ok? Ou seja, eu via nitidamente e sabia que aquela pessoa que estava morta, mas portanto, porém estava ali sentada em cima do radiador. Eu sabia fazer a diferença. Eu tinha a idade da minha do meio agora, que tem 6 anos, eu tinha essa idade. E eu tinha noção que aquela pessoa que não pertencia à minha família, eu tinha noção que aquela pessoa estava morta. Ou seja, eu via. E a pessoa falava, e eu falava. Eu falava muito com a minha mãe sobre isso. Olá, Soraya, bom café. Eu falava muito com a minha mãe sobre isso e tudo, mas havia ali uma parte que era o meu pai, não estava muito aberto para isso e a minha mãe foi-me protegendo, fez da maneira que pude, da maneira que conheci. Ou seja, eu fui ali muito protegida no sentido tipo, agora não vamos, pronto. E então com as minhas filhas estou a fazer exatamente o contrário. Hoje em dia posso falar abertamente com a minha mãe sobre isso, isso tudo, e falamos muito abertamente. Ou seja, eu quando estou em consultas com alguém, ou que estou com a minha mãe a falar sobre isso, a gente não se esconde. A gente não se esconde, ou seja, as minhas filhas vêm-me a trabalhar com o pêndulo, as minhas filhas ouvem-me a falar com o pai, com a mãe, com pacientes sobre isso. Muitas, elas não se metem. No fim, elas vêm perguntar, a sério? Assim. Elas viram a minha primeira canalização, a minha primeira... Bom dia, Marta! Bom dia! A minha primeira incorporação. A minha filha mais velha esteve presente e viu a minha primeira incorporação. Eu não estava ali, era
que ela sentia, porque também os nossos filhos nos conhecem, sabem, aquela é minha mãe, aquela não é minha mãe. E foi perguntar ao pai, e o pai explicou da melhor forma que pôde. No fim, ela sabia que já era eu, veio ter comigo e disse assim: mamã, tu deixaste entrar um espírito em ti? E eu: deixei, amor. A sério? Não! O corpo é teu! E eu disse assim: sim, amor, mas por vezes há pessoas que já morreram, já sabes disso. Sim, como o tio, não é? Eu disse sim. E às vezes eles têm algumas mensagens a transmitir, ou assim. E eu disse, sim, pois tem algumas mensagens. Ah, e então? E então eles entram. Oh, mamãe, mas tu estavas toda assim um bocado mais... Isso é normal, eles já não estão habituados ao corpo. E então é como se eles estivessem ali a abanar, a chocalhar, porque pronto, já não estão habituados, né? E ela, isso dói? Não. Olha, mas eu não quero fazer isso. Eu disse, pois, não queres? É outra conversa. É outra conversa, isso também não faz. Mas isso não dói, pois não? Não. Ou seja, é mesmo, basicamente, é a mesma coisa que quando a gente vai com os nossos filhos ao hospital ou ao dentista, desde que a gente explique tudo direitinho, o que é que pode fazer, o que é que a gente sente. Ou seja, isto da mediunidade infantil, da mediunidade em geral, não tem... Eu não sinto como se fosse assim um mundo inexplicável. O que eu faço com as minhas filhas é que eu não me escondo para fazer as coisas, eu não me escondo para ter essas conversas, elas estão, não estão, não estão, eu permito-me ser eu mesma e não me esconder e não escondo nada a elas. Ou seja, é o meu ver, porque assim elas estão livres. Se houver uma pergunta que elas tenham, elas vêm, elas perguntam: o que é que estás a fazer? Estás a fazer perguntas ao tio, estás a fazer perguntas à avó, estás a fazer perguntas ao avô. Ou seja, elas estão ali e eu faço. E Sim. basicamente é muito por aí. Eu faço muito consoante sinto. Então, basicamente, uma história muito engraçada também que aconteceu, e lá está. Isso do unicórnio e do Pegasus não foi a primeira vez, não foi a única, Patrícia, porque aconteceu mais vezes. E engraçado é que nós estamos a fazer mudanças, a mudar de casa e disso tudo, e então a gente foi mostrar a casa às miúdas e nunca dissemos ai nem oi. E elas disseram assim: a gente também tem garagem. E eu disse assim: o que é que tu achas? Pergunta aos nossos guias, aos teus guias. E ela vê o unicórnio a dançar. Toi, 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 toi. Assim, mesmo assim. E ela disse: olha, ele está a fazer assim, assim, assim. Eu sei que não sou eu. E eu disse: claro que não és tu, é o teu guia a dar-te a resposta. É que é mesmo típico de nacada. E ela disse assim: então e qual é? E eu disse: pergunta aos teus guias. E estavam as duas miúdas. Elas fecharam. Eu disse assim: olha, vocês vão fazer assim. Vão fechar os olhos e vão perguntar aos vossos guias qual destas portas corresponde à porta da garagem da nossa casa. Olha, elas mal fecharam os olhos. A mais velha estava muito cansada. A do meio foi logo... Eu ainda nem tinha acabado de fazer a pergunta que ela foi logo assim. E mostrou mesmo para a direção certa. E eu disse assim, agora não dizes nada. A mais velha estava. É tal, dos unicórnios e Pegasus e assim. Sim. Mas não estava aí. Lá está, também estava cansada. E eu perguntei-lhe assim, então, já sabes, é que está a demorar muito tempo. O que é que a mamãe já te disse quando demora muito tempo a receber a resposta? Olha, não são eles, sou eu. E eu disse, pois, lá está. Não faz mal, está certo. Estás cansada, pronto. Ou seja, eu tento, porque também eles me dizem, naquele momento, não foi ideia minha de dizer assim, olha, pergunta aos teus guias. Ou seja, eu também estou a ser guiada pelos meus guias de como explicar certas coisas às minhas filhas, de como levá-las a comunicar com os guias. Ou seja, tudo isto não vem de mim, vem dos guias que me dizem, faz-lhe esta pergunta, diz-lhe para fazer assim. Eu estava com a Patrícia a preparar um bocado a live e foi o que eles me disseram, e disseram, faz. Patrícia
na perguntinha e olha, por que não? Por que não? E lá está. E fizemos a pergunta à Sara, à minha filha mais velha, e foi assim. Basicamente foi assim e foi daí que começou. É, lá está. Pronto. E aí também está, porque fizeram na live passada como comunicar com o outro lado, como falar com o guia. É muito por aí. É muito por aí. É, por exemplo, de manhã a gente deixa-se estar mais um bocadinho na cama e diz, olha, estou aqui, se queres comunicar, para já muito importante. Para quem quer falar com o outro lado, tem que estar sereno, tem que estar em paz, tem que estar em tranquilidade e aceitar. Se a gente está ali com medos, não vai dar, não vai de todo, não dá. A gente tem que estar serenos, tem que estar calmos, isso tudo, e aí sim vai funcionar. E depois comunicar com o outro lado é tão simples quanto isso. Vocês todos já fizeram isso, todos. Quando vocês têm aquelas intuições, vocês estão a andar de carro, se calhar vou por ali. E depois de repente, não, vou por ali. Estão a comunicar. Quando vão às compras para escolher umas calças, não, se calhar é melhor estas. Estão a comunicar. Quando de repente vocês estão cansados e já não sabem como resolver uma certa situação e do nada surge uma ideia, são eles, é mesmo. Nós comunicamos com eles constantemente. Nós é que não nos apercebemos disso. Não, isso lá está, a gente tem que estar tranquilo, porque muitas vezes é o que eu até apontei aqui, né? Como é que eu comunico com o outro lado? Aí tem certas questões, porque assim, não é a gente, né? Se eles quiserem, né? Porque eles estão de lá, nós estamos aqui. Primeiro, eles têm que querer. Segundo, tem parte também da nossa aceitação, ouvi-los, né? Então, muitas vezes o que me acontece com os meus entes queridos, né? Às vezes eu estou aqui numa coisa, de repente vem assim, nome da pessoa. E eu, ok, tá comigo. Chegou. Porque assim, eu estava fazendo uma coisa e não estava pensando. Porque muitas vezes quando alguém parte, a gente sempre fica olhando a fotografia e pensa na pessoa, pensando. Não. Quando eu estou fazendo alguma coisa que não tem nada a ver, de repente a pessoa vem na minha mente. Eu sei, pronto, já sei que já chegou. Mas lá está, eles têm que querer. A gente não pode, e quanto mais a gente quer, eu quero falar, isso traz mais para mim uma percepção que a pessoa que está aqui precisa cuidar, e cuidar dessa ansiedade, do que a pessoa que está do lado de lá. Porque eu quero tanto, aí a gente deixa o nosso ego crescer, eu quero falar. Ou seja, é quase que eu estou obrigando a eles virem cá. E não é assim que acontece. Isso acontece de forma mais natural, mais simples. Não é quando a gente, né? Não é quando a gente, eu quero e agora eu posso. Olha, gente, eu estou tomando café, venham todos, eu quero falar com todo mundo. Então, parece arrogância da minha parte, né? Olha, eu sou superior, eu estou mandando e vocês vêm cá porque eu quero falar. E não é bem assim que acontece. O que acontece com as crianças, né? Na minha linha de aprendizagem, e eu acredito muito que vai de encontro também com várias, e também é de Allan Kardec. Não sou espírita, tá? Para quem estiver aí se perguntando. Até os 7 anos, a mediunidade para as crianças é natural, é algo espontâneo. Por quê? Porque elas não têm incutido dentro delas o medo. Então, se elas veem uma pessoa, é uma pessoa. Já me aconteceu com a minha filha mais nova, ela olhar e falar assim, mãe, quem tá ali? E eu olho, eu não vejo ninguém, e eu acredito muito, vai um pouco, ainda não estou preparada para aparecer alguma coisa na minha frente. Eu acho que por isso, mas engraçado que eu sinto que tenho. Vai te preparando. Eu tenho tentado. Primeiro, eu tenho que tirar um pouquinho disso, principalmente à noite, porque muitas vezes eu via coisas à noite. Então, isso para mim ainda me bloqueia. Ainda estou a trabalhar isso, mas eu sinto que eles estão, mas eu não os vejo. Então, ela falava assim, mãe, quem tá ali? E eu olhei para a porta, a gente estava na brincadeira, descontraídas, e eu não via ninguém. E eu perguntei para ela.
tem alguém ali? Ela disse, tem. E eu perguntei, então quem é? E ela disse, não sei, é um amigo. E eu respondi para ela, então deixa estar o amigo. Deixa estar o amigo. E a gente voltou a brincar de uma forma natural. Porque, assim, é uma coisa que elas falam, eu escuto. Ok, tudo bem. Foi-se embora. Elas contam a história e vão-se embora. Que, aliás, é uma das formas também da gente achar, de ver se os nossos filhos têm, né? Olha, ele apareceu aqui com uma história de um amigo imaginário contou uma história muito bem bolada, ou o amigo imaginário tem tem muitos detalhes, né? Aí eu vi um amigo, como é que ele é? Tinha a calça assim, o sapato assim, isso assim, assim, assim. E contou essa história. Você já contou essa história para ele? Não. Então, da onde que ele tirou? É para assustar? Não, não é para assustar. O que vocês têm que fazer é ouvir e ver se a criança está bem. Porque o que pode acontecer também é a criança ficar muito... começar a ter alguns problemas, não estar bem, estar muito incomodada, cansada, aí sim, a gente tem. Ou leva no médico, ou leva num centro espírita, ou alguém que pode ajudar. Mas isso é quando está interferindo. Quando a criança vem, olha, me aconteceu isso, 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 isso. Ok, você vê que a criança está bem, continua a fazer a sua vida, não está triste, não está, né? Tudo certo. A gente tem que levar com mais naturalidade, né? Eu também tenho uma mensagem que eu recebi esta semana, através dos meus guias, bem mais acima. Não sei se têm estado a par das notícias que cada vez mais, seja no Luxemburgo, seja na França, seja onde for, mesmo aqui em Portugal, cada vez mais há bullying. Quem é que ainda não ouviu falar de bullying? Escreva aqui, sabem o que é. Ou seja, cada vez mais há pessoas, ainda há um bocadito falei daquela menina ser gozada por via ter uma cor diferente, não é? Cada vez mais somos gozados, ou as crianças, famílias extremamente... pois. Cada vez mais há crianças a serem gozadas, ou porque não têm possibilidades financeiras, ou porque sim. Cada vez mais há desses casos. E os meus guias disseram assim, faz isso, faz aquilo. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho andado a fazer com as minhas filhas, que é, quando elas estão na dúvida, digo, pergunta ao teu guia, a mostrar-lhes como comunicar com os guias, como falar, quando são eles, quando não são eles. O que eles me quiseram dizer é que no momento que estamos atual agora, cada vez mais vai haver. Porque é que eles insistem tanto em eu já ensinar às minhas filhas de como comunicar com eles? Porque, Patrícia, tu falaste que agora, até aos 7 anos, eles não têm aquela... Aliás, aquilo vai até aos 12, ok? Aquilo vai até aos 12. Até aos 12 anos não há aqueles medos, não há aqueles sentimentos de culpa, não há isso tudo. A criança é criança até aos 12 anos. E, basicamente, porque é que a gente deve ensinar aos nossos filhos de como comunicar com eles, serem a essência deles? É muito importante, e foi isso que eles me disseram esta semana. Foi porque aos 12 anos é quando a gente está ali a descobrir quem somos nós. E se eles desde pequenininho não tiverem aquelas barreiras de ai, isso é Satanás, ai, isso é Deus, se a gente não lhes inculcar aquelas crenças, se a gente os deixar ser quem eles são, se a gente deixar fluir, eles vão saber quem são, vão saber onde estão, o que querem, para onde querem ir, o que é certo, o que é errado e mais nada. E essas situações poderão ser evitadas. É confiando no universo e falando com os nossos filhos todos os dias, sempre. É saber o que é que eles gostam de ver na televisão. Porquê? Porquê é que tem essa? O que é que faz? O que é que sente? Eu chego a perguntar à minha filha: ai filha, estes bonecos estão sem jeito. Porquê que estás a ver? E ela diz-me: olha, porque gosto. E eu às vezes gosto de picar e digo assim: e se eu agora te disser que eu não quero que tu vejas isso? Que eu não gosto disso? E ela diz: se tiveres uma razão válida, se não é mesmo bom, tudo bem, mas se não, vou continuar a ver. Porquê? Porque eu quero. Porquê? Porque eu gosto. Eu não preciso ter uma razão, eu gosto. Eu pico-as muito
para elas ter, mesmo, eu pico ao máximo para elas saberem que o que importa é a gente gostar, é a gente sentir e é porque. Então elas agora já repetem, dizem assim, desde o momento que eu faço aquilo que eu gosto sem magoar ninguém, está tudo certo. Tá tudo certo. Elas dizem, agora é muito É isso. E eu tento mesmo fazer isso, é mesmo, mas eu não quero que tu faças, mas eu não quero, mas eu não. E elas dizem, mas eu gosto, e eu quero. E eu, ok. Ok. Tá tudo... Mas isso é importante, não só é importante para a gente ensinar isso quando eles são pequenos, e é importante também ensinar para aqueles que já são grandes e não puderam aprender. Porque o que eu costumo falar, gente, os nossos pais eram errados? Não, eles não eram errados. Eles só fizeram o melhor que eles entenderam, como os pais deles. Então, assim, se você for voltar na história dos seus pais, né, de cada um, a nossa vida, a gente fala, nossa, minha vida foi difícil. Então vai perguntar aos seus pais como é que eram a deles. Isso. Aí os seus pais vão perguntar aos pais, entende? Então, por exemplo, eu tenho recentemente eu fiquei sabendo como é que foi a primeira gravidez da minha avó, né, que é a gravidez da minha mãe. E ela dizia assim, sabe que a sua avó me contou que ela passava o dia todo, só comia farinha, porque naquela época não tinha. Ou seja, a mulher grávida estava no campo, trabalhando e comendo farinha. Essa era a realidade, ou seja, eles trabalhavam para... Então, assim, a gente vai evoluindo. Atualmente, até estamos aqui, né, não é por acaso, né, Marie? Estamos aqui contar que é para alguma mãe que esteja aí e tenha filhos, olha, meu filho tem amigo imaginário, tá tudo certo. Só tem que ficar atenta, entende? Não é algo incomum, é natural, entende? Como deveria ser natural nessa altura, a gente também saber, é o que eu falo, eu nunca vi meus guias, eu sinto, mas já vi em 3 ocasiões, vi-os. Eu tenho na minha mente, e não vim buscá-lo, não fui intencional, mas eu via o rosto. E eu falo, muita pena eu não consegui desenhar, porque o rosto fica... tenho uma ideia de quem seja, não sei quem são, mas também não estou preocupada quem é. Tá tudo certo, eles estão comigo e eu sei que eles não se importam, porque é uma conexão tão grande, não importa, sabe? Eles estão comigo e eles vão estar sempre. E sempre que eu chamá-los, eu sinto. Então aí vocês têm que perceber quem... mesmo a criança e mesmo vocês, perceber quem vocês são, entende? Para isso. Marie, tem aqui outras perguntas, não sei se vai dar tempo da gente responder. Se calhar é rapidinho. Acho que ainda não acabou por aqui, não é? Pelos vistos, não. Pelos vistos, porque assim, olha, ainda me perguntaram por que a morte existe. Eu só queria... Responda lá. Agora é um bate-papo. Olha, antes de mais, as pessoas que estão aí na live, conta aí se vocês já tiveram alguma experiência, algum sentimento, viram, sentiram, ouviram vozes. Conta aí se já. Eu já vi aqui que a Soraya disse assim, a família extremamente católica, apanhei muito até fingir que não, né? Mas isso é todo mundo. E as crianças, se a gente bloquear elas vão passar o resto da vida a achar que isso aí é uma coisa que não pode. Aí, o que eu costumo falar, por que não pode? Respondam-me. Por que não? Né? Então, é assim, Marie, eu vou te fazer aqui as perguntas e você pode responder, né? Assim, de uma maneira rápida, para a gente não demorar. Quero dizer-te aí só uma coisinha muito rápida. Para todas as mães que estão grávidas ou que estão para ter aquilo que me repito e para voltar a dizer através do meu guia, gente, façam aquilo que vocês sentem. A gente faz com mãe de 3 meninas. A gente faz, desde o momento que a gente faça o possível e o impossível e que a gente sinta bem, a gente deve seguir a nossa intuição. Faça o melhor que podem, mais ou menos. Não dizer às vezes, ai, não deves fazer assim, ai, não deves fazer. Não. Agora, se houver pessoas que digam, olha, tenta assim, se calhar pode-te ajudar, podes seguir. Aí sim. Agora aqueles que vêm, ai meu Deus, não podes, não fazer isto, vais ter azar. Sim, estão com
coração, não com a cabeça, mas com o coração, e está tudo certo. Não há errado, nem está certo. Isso não existe. Aprende. Pronto, é basicamente. Mas este tema ainda não acabou. Não, vai ter muita coisa ainda para falar. É. Olha, porque eu andei aqui, eu gosto de escrever, né? Voltei à época. Eu já não gosto de escrever. Eles me dizem Eu adoro. na hora certa, que agora não, que eu não tenho tempo. Não, é a hora da inspiração. Eu pego assim e começo a escrever. Antigamente eu escrevia muito, escrevia bastante. Agora deixei, mas estou retornando. Tem aí muita gente já respondendo que sim, sim. É assim, Marie, por que a morte Tens um livro existe? para escrever, sabes disso? Hã? Tens um livro para escrever, sabes disso? Ai, não, porque eu acho. Não, ai, não começa não, Marie. Não, gente, agora não, uma coisa de cada vez, senão eu fico maluca. Tens um livro para escrever. Daí tu teres essa coisa toda de escrever. Por enquanto não, gente. Deixa eu me desenvolver um pouquinho mais. Com calma. Antes de morrer. Eles já te deram, tu já tens matéria. Tu estás no começo, mas tu vais sair um livro. E não tarda. Olha, a Marta disse assim, o que vem diretamente do coração Ai, pra lá que foi, Patrícia, eu adoro escrever. Eu também. Vem da mente, são os pensamentos a trabalhar. Ah, sim. Isso é. Escritora. Não, Marie, não se dá notícias assim antes de eu estar preparada. Não, ainda. Calma, gente. Calma. Preparado ou não? Eu recebo, não mates o mensageiro, não recebo. Tá, espera. Eu recebo. É muita informação. Eu estou até transpirar. Gente, por favor. A Marta também tem um projetozinho, se ela quiser que me escreva, que eu digo, mas também há qualquer coisa. Pois tens, claro que tens, Marta. Não, olha, eu posso até escrever, mas tem que alguém redigir. A Patrícia Gente, em direto uma notícia dessa, eu morro. Não, calma, eu faço isso antes de morrer. Tá, mas é calada porque mais nada, tu aceitas a coisa, tu já estás a receber, escreve, guarda tudo, não deixes fora, porque tu tens aí o projeto de escrever um livro e não te vou dar datas para não te assustar, mas eu cá sei quando é que vai sair, pronto. A Marquinha, tu tens, mas é noutra direção da Patrícia, mas também tens aí algo. Se quiseres saber mais, escreve-me, pronto. Ai, gente, vocês me marcam, já tô cheia de calor, tô aqui no inverno, cheia de calor. Estás a dizer às pessoas... Marie, vamos responder aqui, senão já vai ficar numa hora de live. Senão não dá, a gente tinha combinado, é meia hora, e já estamos ultrapassados. Então vá, por que existe morte? Por que existe morte? Olha, eu quando vi esta pergunta, os meus guias disseram assim, e por que não? E é verdade, basicamente existe. Porque é que a gente cai? Porque é que a gente erra? É simplesmente assim, é para a gente aprender, é para a gente evoluir, a gente ter a oportunidade de evoluir. A gente cai, é para saber como se levantar melhor e avançar melhor. Se a gente erra, é para saber como não voltar a reproduzir os mesmos erros. E aqui é a mesma coisa, senão a vida seria um tédio. Para quem conhece o Rei Leão, ciclo da vida. É morrer para melhor renascer. Pronto. Não, sabe o que eu pensando aqui com a minha cabecinha, eu fico pensando, gente, se a gente não morresse, daqui a pouco a gente ia andar assim, ó. Que era tanta gente nesse mundo, né? Era igual pinguim. Não dá. A gente tem que fazer aqui o ciclo, né? Até uma folha. Gente, já vi isso tanto de... Não dava. Olha, por que não podemos salvar alguém? E a primeira palavra que vem na minha cabeça é: por que você está sendo arrogante? Porque assim, quando a gente pensa assim, gente, eu posso salvar. Não posso salvar, porque é me colocar num lugar onde não me pertence. Então, para eu me colocar nesse lugar, eu tenho que ser muito arrogante para pensar que eu posso salvar todo mundo. Gente, a gente não pode salvar. É né? assim, vou explicar aqui. A gente, por exemplo, por vezes tem pessoas que vêm ter connosco e porque aquilo, ai, não consigo. A gente se acreditar que só nós é que podemos ajudar aquela pessoa, que o universo não tem a solução, ou isso, estamos a ser arrogantes. Porque temos que acreditar. Nós todos temos a nossa sina, a nossa cruz, pronto, maneira para as pessoas compreenderem, não é? Todos nós temos que vivenciar certas coisas. Temos que, se aquela pessoa se suicidou ou tem o cancro,
há sempre uma razão por trás. Sempre. E nós temos Algo a aprender. pronto, que aquela pessoa tem que viver aquilo para ter aquela aprendizagem e isso tudo. Porque acreditem, quando é para salvar, o universo dá-nos essa capacidade e a gente ajuda. Quando não dá, é o universo que nos quer ensinar a nós a desapegar, a desalargar isso tudo. Nós temos que confiar que o universo sabe muito mais além, muito. E muitas vezes vocês ouvem o universo, Deus, universo. Para mim, a meu ver, porque também foi uma pergunta, o universo e Deus são iguais? Para mim, sim e não. Eu não diferencio, eu diferencio e não diferencio, é complicado, vamos dizer assim. Pronto, eu sei que há Deus, não é? E o universo, para mim, é as flores, é as plantas, é as pessoas, é os planetas, é as entidades, é as energias, é tudo. É tudo. Tudo. Nós somos Deus, nós somos o universo, nós somos tudo. Porque a gente vem todos do mesmo buraco. Atenção, não é o buraco da vossa mãe. É o outro lá em cima. Ok? Olha, sabem que no livro dos Herméticos que eu tive a ler, um livro sobre hermetismo, e ele falava sobre isso, e se eu não me engano, o que ele dizia é que é o mesmo, mas só que as pessoas têm necessidade de dar nomes. Então, umas pessoas dão um nome, mas tudo faz parte, aliás, o tudo faz parte do todo. O todo. Isso. Então, ele lá no livro, ele não chamava Deus, ele chamava o todo. É tudo. E nós somos partículas Isso. do todo. Mas é. E ela é assim, para mim. E daí se a gente acreditar que a gente vem todos do mesmo sítio, todos vimos do mesmo sítio, já não há razões para ter medo. Eu, quando agarrei isso e meti dentro de mim, eu ia muito passear os meus cães à noite, mas era assim muito rápido. Eu não vejo nada, eu não vejo nada, eu não vejo nada. Tipo robô, não é? Desde que eu meti isso para dentro de mim e disse, não, a gente somos todos iguais, nós vimos todos do mesmo buraco, buraco universal, não é buraco da mamã. Pronto. Olha, antes que eu me esqueça, eles me pediram para falar uma live sobre isso. O quê? Eu vou compartilhar, porque isso é muito fácil. Religião. Religião. Não, olha, acabaram de dizer, anotei para quem não está a ver, olha, religião. Aqui tá as perguntinhas, religião. Acabaram de me falar sobre isso aqui agora. Pronto. Desculpa, Marta. Marta. Eu vi as coisas da Marta e falei, Marta. Porque a Marta acabou de escrever. Pois, porque ela estava a falar sobre isso, né? Somos seres energéticos, revestidos. Gente, é tudo. Mas vou ler depois. Olha, todas as perguntas que vocês tenham, podem escrever aqui embaixo do live, ou podem escrever-me a mim em privado, ou escrever à Patrícia em privado. Todas essas perguntas vão ser respondidas, seja em live, seja em privado, todas as perguntas vão ser respondidas. Naquilo que eu puder, né? Se eles não derem resposta, olha... A gente não sabe de tudo, a gente sabe o que a gente sabe agora é diferente e é talvez melhor do que a gente sabia antes. Não sei se é melhor. Vamos lá aqui. O melhor, eles já me corrigiram. O melhor, quando eu digo o melhor, não quer dizer que tá melhor, tá mais certo. Não, o melhor é o melhor que eu sei hoje. Porque amanhã eu posso saber melhor, entende? Então é assim, o que nós estamos falando aqui, nós estamos dando o nosso melhor. Então é assim, essa live vai ter que continuar para a próxima semana, né? Falar um pouquinho mais sobre mediunidade. E na próxima semana, na próxima semana não, daqui 15 dias, né, Marie? Eu vou contar, vou abrir a live a contar, porque me fizeram essa pergunta, que até deixei nos meus stories, que eu disse que ia falar hoje, mas não dá tempo. Por que coffee terapia? Por que não coffee therapy ou café terapia? Por que tem que ser coffee terapia? Então, assim, daqui 15 dias, quando
voltarmos à live. E o tema da live vai ser mediunidade, continuação. Eu acho que sim, né? Patrícia, estás a contar? Tu não disseste há bocado daqui a uma semana. Pergunta aos teus guias porque é que estás a dizer daqui a uma semana e agora 2. Gente, mas é que daqui a uma semana eu não vou estar aqui no domingo. Eu preciso ver minha avó. Não pode ser. Ó, não pode. Não, isso aqui já é um combinado. Eles não podem enfiar na minha frente. Não, o combinado é combinado. Não pode ser na próxima semana que eu disse, era na próxima semana que a gente fizer live. Não pode ser. Eu combinei. Gente, é assim, para quem não sabe, eu tô no Brasil. Já há muito tempo que eu não venho cá para ficar muito tempo. Da última vez foi há 2 anos, só podia ficar aqui 15 dias e não dá para ver família toda. E só da minha mãe são 8 tios, do meu pai são para ir 10, 12, sei lá. Tirando amigos, tirando muito, é muito. Então, assim, de 15 em 15 dias. Hã? Não havia televisão na altura, então tinham que se entreter de alguma forma. Ai, gente, mas é uma bênção ter uma família grande. Eu adoro. Adoro conversar. Então, assim, eu disse para minha mãe, eu vou ficar 3 meses no Brasil, estou trabalhando a partir daqui, mas de 15 em 15 dias eu tenho que ir na casa da minha avó. Eu preciso ir lá. Então, entende? Então, por isso que eu falo, eles não podem me tirar isso. Então, assim, daqui 15 dias eu prometo estar em casa, nem que seja sozinha, minha mãe pode sair, mas eu estou aqui para estar com vocês. Então, vou responder coffee, terapia, vocês não me enganem, tá? Eu fiquei nervosa. E vamos aqui. Não... Outra coisa que eu queria, para toda a gente que está a assistir agora à live e para aqueles que vão assistir mais tarde, ok? Escrevam aqui nos comentários, porque me fizeram esta pergunta e eu disse, ok, vou fazê-la na próxima live. É assim, nós na última live fizemos a live às... que horas é que foi? 9 ou 9h30 da manhã de Foi Portugal. 9h30 em Portugal, okay, e 5h30 no Brasil. Agora fizemos a live a mais ou menos 12h05, 12h e pico, daqui de Portugal e às 8 do Brasil. Estamos a pensar também fazer uma live assim lá por volta das 5 da tarde de Portugal e deve ser dia 1 da tarde aqui, é 1 da tarde aqui no Brasil, exato. Ou assim mais para a noite em Portugal e mais para o fim da tarde no Brasil. Para todas as pessoas, escrevam aqui, os horários que forem mais votados, vai ser o horário que depois faremos sempre, ou horário sim, horário não. Qual é o horário que vocês preferem? Para todos os que estão a assistir, escrevam agora aqui em baixo nos comentários, para aqueles que vão assistir depois à live, escrevam aqui. Se querem, também, para o Brasil, 5 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde ou 5 da tarde. Para Portugal, se preferem 9, meio-dia ou 5. A ter em consideração que a Patrícia está no Brasil, eu estou em Portugal. É para tentem aqui ver um horário que convém. É para a Patrícia fazer às 5 da manhã, as pessoas acordar de manhã assim, estão com o olho aberto, outros café. Mas sabe, eu estou a fazer trabalho, meu trabalho começa às 4h30 da manhã daqui, porque eu faço o horário de Portugal, né? Então, assim, das 4h30 para 5h30 já tive 1 hora, né? Pensando positivo aqui, tive mais 1 hora para dormir. Pronto. Mas 5h30 da manhã muita gente acorda, mas não é toda a gente que acorda às 5h30 da manhã. Olha, aqui começa muito mais cedo. Cá para o outro lado, eu às 5 da manhã, eles já me querem acordar, mas eu digo, não, que ainda estou cansada. Não, olha, vir-me para o outro lado e tocar a dormir. Às 5 da manhã. Então não quero lá ver. Não, eu gosto. E ainda mais, comprometimento é a minha palavra. É quando eu digo que vou, né? Eu máximo, a não ser que não possa mesmo, eu tô. Então, se era 5h30 da manhã, era 5h30 da manhã. E pronto. E depois eu durmo à tarde mais um pouquinho. Olha, a Marta tá dizendo, meio-dia de Portugal é bom. É bom. Tá bom. Então, assim, vão deixando, depois deixam nos comentários, partilhem a live. Se você não é seguidor, segue a mim, segue a Marie. Nós estamos gostando muito aqui desses encontros, muito giros. Muito giros, né? Pois é, Marie, faz aí uma pose, vamos aqui fazer um sorriso. Tipo aqui. 1, 2, 3.
Para a segunda. É para depois eu postar lá nos meus stories. Ok. Tá bem? Ai, peraí. Não, peraí que não foi. Peraí. De novo. Pera. 2, 3 e... Pronto. Porra! Já tá! Olha, ó, Todos Marta. os dias para fazer os meus rituais. Ó, a Marta já tá dando a dica. Não, Marta, não. 5h30 de Portugal já é muito. Isso é muito Olha, foi um gosto, Marie, mais um dia. Vamos continuar daqui 15 dias a live, a mesma live sobre a mediunidade. Infantil. Tá bem? Que eu acho que tem muita coisa ainda aqui para falar e vou falar sobre coffeterapia. Sim. E espero vocês aqui, ó, com o nosso café. Malta, importante, escrevam aqui todos aqueles que assistiram e que vão assistir a esta live. Se tiverem, para quem tem filhos, ou sobrinhos, ou netos, ou pronto, metam as vossas perguntas. Se têm questões, não tenham vergonha, porque aqui ninguém julga ninguém, ok? Metam no comentário, eu farei do melhor possível de responder às vossas perguntas, e a Patrícia também, a saber que pronto, eu estou mesmo a fazer isso com as minhas duas, e eles estão a querer dizer como é que eu hei de fazer e assim, por isso, muitos beijinhos. Grande beijo. Muito. Olha, queria agradecer. A Marta disse que vai colocar o nosso print nos stories dela. Obrigada, Marta. Você, ó. Obrigada. Obrigada a ter aqui vocês todos conosco. Muito obrigada a todos que estiveram. Muito obrigado aos coraçõezinhos, aos comentários. Eu agora no fim vou ler os vossos comentários e vou responder aquilo que eu puder. Mas, por favor, não hesitem em fazer as perguntas, porque lá está, naquilo que eu puder responder, respondo de bom agrado, de bom coração, tudo isso. Não hesitem a seguir-me, a mim, à Patrícia. Se tiverem receio de escrever as perguntas aqui no live, não faz mal, a gente aceita, escrevam em privado à Patrícia ou a mim, não faz mal nenhum. Pronto, e muitos, muitos, muitos beijinhos. E é só com as vossas perguntas que a gente também tem conteúdo e tudo para poder vos responder. Claro que eles vão nos dizendo temas, porque aqui foi mesmo da vossa parte e da parte deles que estava a ser muito importante estar a falar sobre este tema, que não conseguimos de todo acabar desta vez, não é? E acabar para a próxima, e ele vai vir sempre, né? É um tema que vai, porque lá está. É muito... Vão nos inspirando sempre. Tem muito pano. Este tema tem muito pano. Mediunidade infantil. Ai, o meu filho fala com os além, o que é que eu faço? Os amigos. Então vá, um ótimo domingo aí para vocês. Bom almoço. Bom almoço. Que eu vou começar a ajudar a mamãe agora a preparar o nosso. Bom pequeno almoço Brasil e bom almoço Cal. Beijinhos. Grande beijo.